Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem, que Jesus abençoe a todos nós. Estamos num novo encontro da quarta-feira, em continuidade ao tratamento do Socorro Espiritual da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, logo em seguida vamos fazer o passe, receber o passe. E para isso eu convido a todos que se acalmem, vamos respirando, gostoso, fechando os nossos olhos materiais, para que toda a nossa parte espiritual se expanda nesse contato delicioso com a espiritualidade que vem em nosso socorro, vem cuidar de nós. Então vamos agradecer a Deus. Agradeço, Senhor, a oportunidade deste encontro. Agradeço a espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos une e que nos leva adiante. Que este nosso encontro seja um encontro de amor, de boas informações, de aprendizado para vocês e para mim também. E que nesse momento, os nossos mentores individuais, junto com os mentores da casa, possam estar com as suas mãos estendidas na nossa direção, nos envolvendo no amor imenso que eles têm por nós. Que eles possam nos abraçar, nos envolver em fluidos salutares, nos equilibrando, nos fortalecendo, para que possamos seguir adiante por mais uma semana e muitas semanas na nossa vida, na nossa luta, no convívio com a família, graças a Deus. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar, lembram sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa fonte maravilhosa, rica, da onde nós tiramos os temas para essas nossas conversas. Hoje nós vamos falar do capítulo 16, cujo título é Servir a Deus e a Mamon. Muito bem. O tema desse nosso capítulo é a riqueza. É uma coisa tão estranha a gente falar da riqueza com os aspectos que nós vamos abordar, em que pode trazer uma confusão, mas a riqueza, algo que pode trazer tanto prejuízo, né? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso, e é tão absurdamente cobiçada pelas pessoas. As pessoas vivem a vida inteira atrás da riqueza, as pessoas brigam por causa da riqueza, brigam com estranhos, brigam com amigos, brigam com família, brigam entre marido e mulher, muitas vezes, né, por causa de riqueza. E algo que é tão cobiçado que as pessoas andam às vezes a vida inteira atrás dela pode ser o motivo de tantos entraves para o progresso na vida espiritual, na evolução. Muito bem, nós vamos começar falando de uma conversa que Jesus teve com um rapaz que foi abordado. Então o rapaz chega, né, muito humilde para Jesus, de uma maneira muito respeitosa, um rapaz de posses. E ele fala assim para Jesus: mestre, que boas obras eu terei de fazer para conquistar a vida eterna? Então Jesus fala para ele assim, que ele deveria se desfazer de todos os seus bens,
materiais e segui-lo. E o rapaz, entristecido, se vira de costa e sai caminhando desolado, porque o que Jesus pedia para ele era algo que ele não tinha condições de fazer. Vamos entender o que é que esta passagem do Evangelho quer nos dizer. Será que Jesus está querendo dizer que para nós alcançarmos a vida eterna, alcançarmos a, entre aspas, tão sonhada salvação, nós temos que nos desfazer de tudo? Vou vender o carro, vou me desfazer da minha casa, dos meus móveis, vou vender a aliança do casamento, enfim, vou me desfazer de tudo, porque assim, me desfazendo de tudo, eu vou conseguir ter a tão cobiçada também salvação. Será que é isso que Jesus quer dizer para nós? Este rapaz que aborda Jesus, ele era um bom rapaz. No Evangelho, eles descrevem o rapaz como seguidor dos mandamentos de Moisés. Então, aqueles mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo, não falará mal do outro, e enfim, todos os mandamentos de Moisés. Ele era seguidor, ele era honesto, ele era trabalhador, ele era uma pessoa justa. Mas quando Jesus o convida a se desfazer dos bens materiais, ele recua. Mas Jesus, qual é a mensagem que vem atrás desta passagem? Jesus não está falando que ele tem que vender os bens materiais, ele não é um convite para que nós vivamos desta forma. O que Jesus está querendo nos dizer é que nós devemos ter um uso dos bens materiais coerente, sem apegos, em que nós possamos usar em nosso benefício, mas usar meritoriamente em benefício do nosso próximo. Esse é o uso da riqueza que Jesus está propondo para o rapaz, o desapego. Não aquela coisa que sem isso eu não vivo, eu preciso de mais e não reparto com ninguém. É isso que Jesus está condenando. Então é um convite para que as pessoas usem a riqueza para o bem dela, é lógico, né? Mas acima de tudo, para o bem dos semelhantes. Jesus chega em outra passagem e fala assim para os seus discípulos, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Camelo, em hebreu, significa cabo. Então, ele está querendo dizer que é mais fácil um cabo, uma linha, um cordão bem grosso, passar por o buraquinho de uma agulha, né? E quem é costureira aí vai colocar, né, o fiozinho no buraco da agulha, sabe a dificuldade, do que um rico adentrar o reino dos céus. Por que será que Jesus está falando isso? Por que será que Jesus, nessas suas observações, condena tanto, traz tantas ressalvas para a riqueza na evolução das pessoas? Existe uma outra historinha, né? Que é a parábola do mal rico. O que acontece? Existe um homem rico, e este homem, ele vive em opulência, com luxo, com fartura de alimentos, e à sua porta existe um pedinte, uma pessoa paupérrima, cheia de chagas, que é Lázaro. E Lázaro fica o tempo todo ali na porta esperando que as pessoas lhe ofereçam ou que caiam migalhas das sobras da fartura dessa pessoa rica. Ele se sentia em vida poderoso, vaidoso, tudo para o servir.
E quando ele desencarna, qual não é a surpresa, porque os dois desencarnam, Lázaro e esta pessoa rica, quando ele desperta no plano espiritual, este nosso irmão está numa região do plano espiritual de muito sofrimento. E Lázaro está ao lado, né, de mentores amigos, e o homem tem a constatação de que tudo aquilo que ele vivia no plano terrestre não era a realidade que ele vivia, que a riqueza do plano terrestre não era a riqueza, a condição feliz que ele tinha ali no plano espiritual após o desencarne. E aí ele pede aos mentores, né, que Lázaro possa molhar a ponta dos seus dedos na água e vir pingar aquela água na sua boca, porque ele tem sede. E aí o mentor fala para ele que, devido às opções que ele fez no uso da riqueza e devido à vida que Lázaro viveu, naquele momento se fazia um abismo entre eles, em que seria impossível que os que estavam do lado ali onde Lázaro estava pudessem alcançar aonde estava este homem rico. E também, da mesma forma, o oposto. Aquela pessoa que estava naquela condição não poderia alcançar aonde estava Lázaro, porque havia ali uma distância, um obstáculo que era impossível de se transpor. Será, meus irmãos, que Deus, este ser que é pura sabedoria e amor, iria colocar para nós um elemento na nossa vida, a riqueza, sabendo que ela ia ser o determinante, que as pessoas já estariam fatalmente condenadas ao insucesso, à tristeza, à amargura, ao sofrimento? Será que se isso fosse algo já que a pessoa nasceu rica, está carimbadinho ali, vai sofrer, não vai progredir, não vai ter êxito na evolução espiritual? Será mesmo que, sendo a riqueza algo tão absurdamente terrível, a evolução do homem, que Deus ia colocar esta prova na vida das pessoas? Que pai amoroso já oferece aos filhos o sofrimento que sabe, a situação que sabe que ele vai ser fatalmente mal sucedido? Vocês acham mesmo que Deus faria isso conosco? Eu acredito que não. Eu tenho certeza que este Pai que nos ama infinitamente só vai colocar para nós situações, experiências, provas que vão fazer com que a gente evolua e siga para diante. Acredito que a questão o erro, a questão, o foco da gente tem que saber o que fazer, como conviver com a riqueza. Um bicho-papão que existe quando nós falamos da riqueza é a pessoa que tem a avareza. Tudo é para mim, todo o dinheiro é para mim, eu não vou dar um tostão para aquele ou para aquele, embora estejam todos necessitados de forma absurda. Se por acaso o meu cofre já está cheio de dinheiro e não cabe mais nada, eu vou comprar um cofre maior e guardar aquele dinheiro, e faço disso uma obsessão na minha vida. Não faço com esse dinheiro, com essa riqueza, com este poder financeiro, nada além de guardar para uma segurança que eu julgo que tenho, que é falsa, é uma mentira, e não utilizo nada disso em favor do meu semelhante. Muitas vezes nós pensamos assim, então o que nós temos que fazer?
Vamos usar a inteligência, o raciocínio. O que nós temos que fazer? Fazer o bom uso. O bom uso do dinheiro. Vamos fazer um emprego, uma utilidade providencial da fortuna, da riqueza. Mas como? Como é que eu posso fazer isso? Vamos pensar assim. Encarnamos ou por herança, ou pelo nosso trabalho, atingimos a riqueza. Estou rico, tenho posses em abundância. Eu vou utilizar esse dinheiro para minha felicidade? Qual é o problema? Aonde está escrito que eu não posso fazer um uso coerente e ser feliz? Onde está escrito que eu não posso me vestir bem? Onde está escrito que eu não posso comer, viajar, que eu não posso ter um lar decente? Mas não esqueçam o adjetivo que eu usei quando eu comecei a falar do uso coerente. Uso coerente é o uso sem abusos. E posso me usufruir desta forma da riqueza conquistada ou herdada, e com o resto desta riqueza eu vou utilizar com inteligência a riqueza em favor do progresso, do bem-estar, da saúde, da dignidade, da humanidade, das pessoas que estão à minha volta. Então, quando eu pego esta riqueza, por exemplo, e eu utilizo investindo numa empresa que vai, essa empresa, dar emprego a muitas pessoas, em que as pessoas vão ter como ter o seu sustento de forma digna, poder ter um bom plano de saúde, eu estou fazendo um uso digno da riqueza. Quando eu pego todo aquele dinheiro e eu invisto na obra de um hospital público para ajudar as pessoas, quando eu me uno a instituições que vão ajudar levando alimento, cesta básica, na construção de escolas, de postos de saúde, enfim, olha, quem quer ajudar, quem quer fazer a caridade, não precisa ficar procurando nos livros, fazendo muita pesquisa, porque as oportunidades de utilizar a riqueza com coerência, com bom senso em favor do próximo, se mostram à nossa frente aos milhares. Ainda mais neste momento que nós estamos vivendo, a oportunidade da caridade bate à nossa porta constantemente. De várias formas, não só nas pessoas que vêm pedir um auxílio de um alimento, é quando a gente vê as pessoas que precisam de uma máscara, quando a gente vê uma pessoa que não tem condição de pagar o aluguel e a gente pode ser solidário, enfim, muitas coisas dessa natureza. A questão da riqueza é que muitas vezes, quando nós vivemos num ambiente de muita opulência, de riqueza, ela exerce em nós um poder assim hipnótico. É uma coisa que nos envolve, nos entorpece, né? E que exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vida sensual. Há sempre que se ter muita cautela. Então, quando a gente ouve as pessoas falando, vigiai e orai, quando nós temos a riqueza nos envolvendo, nós temos que ter 10, 20 vezes, né, essas palavrinhas, orar e vigiar na nossa vida, para nós não nos perdermos em todas as facilidades e situações que a riqueza nos traz. Nós temos que entender que a riqueza verdadeira não é essa que nós temos aqui. Eu quero saber quem é que vai, quando desencarnar e deixar essa roupagem, que muitas vezes pode estar com uma roupa caríssima, cheio de joias e com um carro importado muito caro na garagem, enfim, todo, eu digo da questão dos excessos, meus irmãos, entendam o que eu estou dizendo. Eu quero saber quem é que vai levar tudo isso para a pátria espiritual.
Se não serão as riquezas que nós vamos conquistar com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas boas palavras, enfim, com o uso inteligente da riqueza. A gente também não pode esquecer que muitas vezes a pessoa vive numa carência muito grande e ela sonha com a riqueza e ela vive todas as situações desagradáveis que vêm junto com a prova da necessidade grande de você não ter dinheiro muitas vezes para comprar um remédio, faltar o alimento, tantas coisas que podem acontecer e a pessoa está muito ligada em tudo que está acontecendo junto com esta necessidade e muitas vezes acontece uma situação que ela venha a atingir a riqueza, às vezes ela se torna insensível àquelas pessoas que vivem aquilo que ela já viveu, porque ela fica entorpecida por todo aquele aparato que vem junto com a riqueza, ela esquece que ela viveu aquilo e não é mais solidária com as pessoas que continuam vivendo aquela mesma situação. Então, a gente tem que estar com os nossos olhos muito abertos para as coisas que estão à nossa volta, para as oportunidades. Nós temos que estar muito abertos, muito observando com muita atenção as oportunidades da prática da caridade que se apresentam diante de nós, né? Porque a riqueza ela é como um veneno. A gente sabe que muitas das drogas que se usam hoje, dos fármacos, eles podem fazer muito mal aplicados em excesso ou quando a pessoa usa aquilo como um entorpecente. Mas que esta mesma droga pode ter uma função terapêutica usada pela medicina, tudo depende do quê? Do uso que se faz desse veneno, entre aspas. Assim é a riqueza. Se a pessoa não tiver o critério, o bom senso no uso da riqueza, ele vai ser o veneno. Mas se a pessoa souber usar essa riqueza com amor, com respeito, entendendo o que ela significa na vida evolutiva dele e o uso que ela pode trazer para as pessoas à sua volta, ela vai ser o quê? O remédio para ele e para os outros também. A única questão que a gente tem que estar muito atento é nós não termos um apego aos bens terrenos, porque este apego é o que nos afasta da salvação. O que é a salvação, gente? É a gente fazer a nossa parte e ao fim desta nossa vida no corpo físico, nós chegarmos na pátria espiritual e nós concluirmos que diante das situações que se apresentaram nessa vivência, nós conseguimos superar a nós mesmos e alcançar os objetivos estabelecidos no planejamento antes da encarnação, né? Do nosso nascimento no corpo físico. Então, as pessoas muitas vezes, em função do apego a alguma coisa material, elas deixam de cumprir tarefas que foram pré-estabelecidas, se perdendo no apego àquele objeto, àquele imóvel, àquele valor que está na conta bancária, enfim, a tudo isso. Então, meus irmãos, vamos ter sabedoria. A palavra é sabedoria e bom senso. Se nós pensarmos assim, que a riqueza é uma coisa tão ruim, tão perniciosa, nós pensaríamos assim: então, se a riqueza é tão ruim e o que me faz buscar a riqueza é o trabalho, então o trabalho também é condenável. E nós sabemos que o trabalho, ele é uma coisa essencial na evolução do homem. É através do trabalho que a pessoa aumenta as suas faculdades intelectuais,
É através do trabalho que ela tem respeito por si mesma, porque ela ganha honestamente o pão de cada dia. É através do trabalho que você dá condições para sua família viver com saúde, com decência, com uma mesa farta daquilo que nos é necessário, com uma casa digna, que nós podemos providenciar coisas que trazem saúde aos nossos familiares. E o trabalho é aquilo que aquilo que faz o ser humano ir para frente. Então, se a consequência do trabalho é a riqueza, nós poderíamos pensar, então se a riqueza é tão ruim, então não vamos trabalhar? Mas será que a riqueza é tão ruim? É isso que tudo está nos indicando no Evangelho? Não, a riqueza não é ruim. É o mau uso, o apego, a avareza, né? Então é assim, vamos trabalhar, tá certo? O trabalho, ele faz parte da lei do progresso, faz parte da lei do progresso a nossa inteligência ir aumentando e nós termos, através dessa inteligência, o uso da riqueza para a melhora da ciência. Porque melhorando a ciência, a tecnologia, nós vamos ter melhores condições de fazer alimento, a nossa agricultura vai melhorar, a busca dos medicamentos vai melhorar, as técnicas cirúrgicas, as técnicas médicas vão melhorar, as técnicas escolares para fazer as pessoas estudarem e se desenvolverem e terem oportunidades também vão melhorar. E através de tudo isso, tá certo? É que nós vamos fazer, porque usamos a riqueza com inteligência, nós vamos chegar na palavra, que é a palavra que a gente mais ouve em todas as palestras que falam do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a caridade. Uso da riqueza bom é o uso em que nós fazemos o uso para a caridade, para a melhora dos nossos irmãos. E fazendo isso, meus queridos, fazemos uma caridade enorme para nós mesmos. Muito bem? Então vamos pensar, vamos ler o capítulo, como sempre eu convido, né, para que vocês leiam o capítulo, para que esse vilão, né, que as pessoas falam, deixe de ser com o bom uso, um uso cristão, um uso amoroso, um uso humano, um uso inteligente. Porque a riqueza, ela não é nossa, a riqueza é da humanidade. Nós temos a riqueza nas nossas mãos por um tempo curtinho, para que a gente possa mostrar, através das nossas atitudes, que nós sabemos fazer um bom uso dela. Então vamos fazer as nossas vibrações, meus queridos, que é envolver no amor, desejar o melhor. Vamos envolver o nosso planeta Terra em paz, em amor, em tranquilidade, pedindo que a espiritualidade amiga possa levar bem-estar para todos aqueles que necessitam. Vamos pedir que a espiritualidade, através deste amor que nós estamos enviando, possa envolver os governantes, os cientistas, aquelas pessoas que têm o poder das decisões e muita luz, para que eles possam fazer o que é melhor em nome do povo tão sofrido. Vamos pedir a Deus que todo lar que tiver uma pessoa doente, todo lar que tenha alguém que está em sofrimento, que ali se faça a presença do mentor amigo, levando um carinho, um abraço, um conforto. E que se estenda todo esse nosso amor aos presídios, aos moradores de rua, aqueles que estão nos leitos de hospital,
Enfim, Senhor, a todos aqueles filhos teus, necessitados do teu carinho e da tua atenção. Pedimos por nós, para que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus, termos força para sermos pessoas melhores. Então vamos fazer a nossa prece e eu vou me utilizar, vou ler para vocês o hino do Aprendizes de Evangelho, do Evangelho, que é muito lindo, e eu vou fechar esse nosso encontro com essas palavras. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Deus abençoe a todos, muita paz.